dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema que eu acho importantíssimo e fundamental na sociedade de hoje, que é a arte, né? Mais especificamente, a poesia. Quem aqui nunca se perguntou, né, para que existe poesia? Será que a poesia é inútil? A literatura é inútil, como diria Oscar Wilde, né? Ou será que ela tem alguma função na sociedade? Eu, humildemente, discordo um pouco do Oscar e eu vim conversar um pouco sobre isso com vocês. Eu trouxe alguns autores para comentar e algumas reflexões minhas para a gente dividir aqui e, enfim, gerar conhecimento, né? Primeiro, eu gostaria de falar com vocês sobre um grande poeta e filósofo alemão do século XVIII chamado Friedrich Hölderlin. O Hölderlin, ele era um poeta e também filósofo que acreditava que a poesia e a filosofia tinham que se unir, ser uma, né? Como dizia ele, inclusive eu tenho aqui um livro com alguns fragmentos poéticos, né? O livro se chama Fragmentos de Poética e Estética, e eu vou ler um trecho para vocês que ele fala sobre isso. Ele diz assim: o filósofo deve possuir tanta força estética como o poeta. Os homens sem sentido estético são nossos filósofos da letra, ou seja, filósofos frios, né? A filosofia do espírito é uma filosofia estética. E aqui, né, para, enfim, explicitar um pouco para vocês o que ele está querendo dizer, ele está dizendo que o filósofo, quando ele escreve um texto, ele tem que se preocupar com aquele texto ser belo, ser poético de alguma forma, certo? O Hölderlin, ele vai acreditar que a filosofia, ela só é verdadeira, ela só é impactante, ela só gera uma reflexão quando ela é bela. Porque a primeira coisa que você vê quando você lê um texto, a primeira coisa que você sente, vai ser se aquele texto é belo ou não, se ele te comove ou não, se ele te toca ou não. E para o Hölderlin, a filosofia, todo texto filosófico tem que ser comovente, tem que ser belo, tem que tocar. Porque só comovendo ele vai te levar a pensar ativamente, a refletir ativamente, não só a ler, né? É isso que o Hölderlin acredita. E o Hölderlin vai dizer também que a poesia, ela é fundamental, assim como era antigamente, na época dos gregos, né? Onde a poesia era a mestra da humanidade, ele vai dizer, né? Onde o poeta, principalmente Homero, né, tinha uma função fundadora da sociedade grega. E para ele, essa função tem que voltar na sociedade contemporânea, porque a poesia, ela consegue unir. A poesia, ela transmite conhecimento e beleza, né? E a poesia pode ser sim uma arma revolucionária para o Hölderlin, né? Porque ela pode mudar o jeito que a gente vê o mundo, que a gente significa o mundo, né? Inclusive ele tem uma frase muito bonita que ele diz assim: poeticamente os homens habitam a terra. Esse poeticamente que ele está dizendo é justamente significando, né? Os homens habitam significando a terra, produzindo a terra. Para o Hölderlin, a poesia e a linguagem têm um papel fundamental na forma como a gente organiza a nossa vida e o nosso pensamento, como a gente enxerga a nossa existência e como a gente constrói a nossa sociedade. Então, para o Hölderlin, a poesia, ela é central na nossa vida. E é muito triste que ela esteja perdendo esse lugar hoje em dia, que a gente não produza mais poesia tanto quanto antigamente. Que a poesia hoje seja mais uma coisa para você ler antes de dormir, né? Que ela seja enxergada como inútil, né? Porque a gente vive na sociedade capitalista. E isso o Marx vai dizer lá nas teorias do mais-valor, né? Ele vai dizer que a poesia é incompatível com a sociedade capitalista. Porque a sociedade capitalista, ela existe em cima de uma contradição primordial, uma contradição entre capital e trabalho, uma contradição que não admite o fazer poético. A poesia, como ela não é lucrativa, ela não é boa para a sociedade, ela não é estimulada. Isso é muito triste, né?
E aí vai ter outro filósofo que vai falar sobre isso, agora no século XX, um filósofo marxista, que é o meu filósofo marxista favorito, que é o Lukács, né? O Lukács, num texto chamado Romance como Epopeia Burguesa, vai dizer que hoje em dia quem assume o lugar da poesia é o romance, né? Isso ele vai se basear em Hegel para dizer, né? Assim como a poesia era a mestra da humanidade na época heróica, né? Ela representava a Idade Antiga, hoje em dia é o romance que tem essa função, né, de representação da sociedade. Porque ele vai dizer, né, que na passagem da sociedade antiga para a sociedade capitalista, a gente perdeu, isso Hegel vai dizer, né, a gente perdeu a nossa conexão com o mundo, a nossa relação orgânica, né. O Hegel vai dizer que na época heróica, na época dos gregos clássicos, existia uma conexão entre homem e mundo, era um uno, era um só, né. O indivíduo, ele formava um com a sociedade. Na sociedade capitalista, isso não existe, né? O indivíduo, ele se sente excluído do todo social, ele se sente à parte da sociedade. E aí não vai ser mais a poesia que vai representá-lo, mas sim o romance, a prosa, né? Que ele vai dizer, né, um mundo prosaico e banal, né? A prosa, ela vai ser o que vai melhor representar o homem, o romance vai ser o que melhor vai representar o homem na sociedade, justamente nesse movimento de representar o indivíduo sozinho e não a sociedade toda, né? O indivíduo que luta contra a sociedade para integrá-la no final do livro, né? No final do romance. E, no fim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, falando desses tantos e tantos filósofos, é que a poesia ela é fundamental para unir a gente, né? Para dar um sentido estético, um sentido de beleza à nossa vida. A poesia ela é importantíssima. Na medida em que através da poesia a gente consegue enxergar o mundo de outra forma, a gente consegue significar as coisas, a gente consegue lutar contra esse sistema opressivo e que nos desune e que nos desintegra da sociedade, né? A gente consegue construir beleza, a gente consegue construir significado, a gente consegue construir sentido nesse mundo tão desencantado que é o mundo contemporâneo, né? Então, eu fiz esse vídeo bem rapidinho, bem curto, só para dizer para vocês que é preciso poetizar, que é preciso ler poesia, que é preciso criar beleza e produzir não lucro, mas significado no mundo. É isso. Muito obrigado.